Certa vez, um crítico escreveu que o protagonista de Gran Torino seria uma mistura de Sr. Wilson, o vizinho mal-humorado do Pimentinha, e Dirty Harry, o personagem homão da porra de Clint Eastwood. Mas o filme, que conta a história de uma amizade improvável entre um velho veterano de guerra e um jovem de uma família de imigrantes do Laos, é bem mais do que aparenta. É uma história sobre lealdade, honra e sacrifício. Uma história que fala de uma realidade tão distante como a de um velho ranzinza, mas que na verdade é sobre eu e você, como toda boa história. Roda a vinheta. Antes de mais nada, este programa contém spoilers e se você decidir continuar, é por sua conta e risco, ok? Bom, eu tô aqui com o Luigi Marnoto, também conhecido como Papai. Papai! Pra falar... Papai sabe tudo. Do Gran Torino. Gran Torino. Que é um filmaço, né? Filmaço. Muito legal. Um dos grandes filmes dos 2000. Também Você acho. não acha? Também acho. Eu acho. Tá entre o top 10, sem dúvida. O filme fala de um velhinho, né, que é o próprio Clint Eastwood. Velhinho ranzinza. Ranzinza pra caramba. E ele é veterano de guerra, foi pra Guerra da Coreia, né? Na Coreia, obviamente, ele lutou com o asiático. E aí, ele mora em Michigan, Detroit, né? Aquelas cidades industriais. Isso. Muito imigrante nas cidades. Um bairro... É um subúrbio, né? Mas quase uma perifa mesmo, né? Mas não é aquele subúrbio americano mais chiquetoso. Bairro invadido por imigrantes. Invadido não. Mas isso é... Invadido no sentido... Não. Por imigrantes e tal. Então é meio perifinha, assim. Mas dá pra dar a entender que era um bairro... Não era periferia. Não era, exatamente. É decadente, é um bairro que está decadente. Exatamente. Né? Então ele tá cheio de gangues e coisas assim. Isso. E o Walt acaba se envolvendo com um vizinho dele, que é um moleque, que as gangues começam a ficar em cima dele. A tentar cooptar. E o Walt, meio a contragosto, não, totalmente a contragosto. Totalmente. Mas é que é tão interessante. De cara, ele odeia aquela família por puro preconceito mesmo. Ele é realmente xenófobo. Xenófobo, total. Tanto que tem uma cena emblemática que o filho saindo com um carro japonês, eu não me lembro a marca. Um Toyota, sei lá. E ele fala, não podia ter comprado um carro americano. E o cara é super patriota, né? Aquela coisa da bandeirinha na porta de casa, bandeira americana. E ele trabalhou por anos na Ford, né? Ele foi montador, inclusive um dos carros que ele montou foi o Gran Torino. Que é meio que o símbolo ali do filme. E ele odeia aquela gente, né? Para ele, aquela gente que são os asiáticos. Os caras são do Laos, né? Do Laos. Eles vieram fugido da guerra também. São refugiados de guerra. Sim. A guerra do Vietnã, a guerra lá Tanto que tem uma piada. A gente pode dar spoiler aqui à vontade. Pode, eu já avisei que tem spoiler. Uma piadinha boa que ele fala, por que vocês vieram fazer aqui num lugar frio, né? Primeiro que, estão fugindo da guerra, que é melhor ir para um lugar frio do que levar napalm na cabeça. Aí ela fala assim, culpa os adventistas, eles é que trouxeram a gente. Os adventistas. A culpa dos adventistas. Então, ali eu acho que se você for olhar para uma questão de mensagem, né? É uma coisa mais ampla. É um filme sobre assimilação também, né? O Walt, que inclusive o Walt, Disney não tem nada mais americano que o Walt Disney. Não sei se é de propósito. É o Walt Bukowski, que ele é meio polaco, né? Ele é descendente de polonês. É o símbolo da América ali. Ele está simbolizando no filme como história, né? Sim. Ele não é só... Todo filme ele tem várias camadas. Uma delas... E os imigrantes estão simbolizando a assimilação. E o que tem de bom e de ruim na imigração, né? Por isso que eu acho que é rico. Não é um filme que simplesmente fala, olha que legal, a imigração é sempre bacana. Porque tem as gangues, tem os problemas que vem com tanto isso, que né? O bairro está deteriorado justamente porque tem as gangues. Tem os negros, os asiáticos, os hispânicos. Tudo quanto é gangue. E o menino tenta... Cercado pelo mal, né? Pelo mal, total. Pelas pessoas. E aí a bondade escondida nesse velho ranzinza aparece. É muito bonito. É uma homilia esse filme. É do começo ao fim. Assim, é uma homilia católica, inclusive. Não, com certeza tem uma figura cristã. Até o bicho
o bispo, porque em inglês é bishop. O bispo Barron, um bispo famoso americano. Tá, eu pensei que você estava falando de algum personagem do filme que eu não lembrava de bispo. Não. Eu vi. Ele diz que o Walt é uma figura, não é Cristo, mas ele simboliza a figura de Cristo, porque... sim. Mas isso eu vou falar mais pro final, vamos continuar na história. O que eu acho legal é a transformação dos personagens, né? Todo filme bom mostra o caminho de um personagem, né? No caso do Walt, ele tá lá frio, odeia os imigrantes, não quer saber disso. De repente ele vê a humanidade do próximo ali, que é os vizinhos, porque ele salva, ele que dá um primeiro passo até violento, assim, né? Sim. Porque os vizinhos tentam cooptar o menino e chegam no gramado dele. Os gangsters. O pessoal da gangue tenta cooptar o menino e uma das coisas ele tem que roubar o carro do Walt, né? O Gran Torino. E aí ele expulsa os caras na porrada. Expulsa na bala, né? Na bala. O cara era veterano de guerra. Não... O legal é que aí os imigrantes, os vizinhos lá, que são Hmong, eu acho que tem um nome esquisito. Hmong. You mean Hmong? Hmong, not Hmong. Whatever. Fala assim, na nossa tradição, primeiro que a vizinhança inteira faz coloca ele como herói, porque expulsou os caras de lá. Isso, o pessoal da gangue, E o menino, você vê que... começa a encher de comida, né? Então, eles começam a agradecer em forma de... E ele começa meio puto da vida, de repente... grosso, eu falo, não quero isso, sei disso daqui. E os caras insistem até que a mãe fala assim, olha, na nossa tradição não adianta, o meu filho tentou roubar seu carro, ele precisa te recompensar de alguma forma, faz ele trabalhar com alguma coisa pra você. Ele fala, fica aí sentado, pensando na vida. Ele fala assim, vai até aquela árvore contra quantos passarinhos. Isso. Só pra dar tipo, não tem o que fazer. E com o tempo, ele começa a dar realmente... Ele adota, né? Tarefas pro menino, e o menino, no dia do aniversário dele, convida ele para ir para casa da família, que tá tendo uma festa lá, um churrasco. Não é churrasco, mas E aí é cheio de comida diferente. Aí que tem essa... Na verdade, é meio que a Pocahontas lá oferecendo o peru. É verdade. Então é tipo... O choque de cultura, ele passa a mão na cabeça do menino, eles reclamam, criança, porque na cultura deles é errado e tal, mas é a parte boa dos Estados Unidos, eu acho que de qualquer imigração no Brasil também. Isso, né? E tem um negócio interessante, porque o Walt, além de não gostar dos vizinhos, não gosta de ninguém, não gosta da família, não é só de gosta do... Eu acho que o único cara que ele gosta, que ele trata muito mal, é o barbeiro. O barbeiro, que os caras se xingam o tempo todo. Isso. Sensacional. Então, ele não gosta da família e no momento ali que ele é convidado para um churrasco, para comer na casa da vizinha, dos imigrantes, ele fala para ele mesmo, né? Fala assim, eu tenho muito mais ligação com essa gente, que ele ainda acha uma porcaria. Que é horrível, na cabeça dele. Do que com a minha família. Né? E aí até o sentido de família ele começa a ver diferente. Tanto é que ele liga pro filho depois, né? Isso, tipo, exatamente. Para conversar. E o filho... não tá nem aí pra ele. Não, o filho não. Nessa hora que eles se encontram, é que ele começa a amolecer, e aí sim ele dá tarefas, e aí transforma o menino num homem, porque o menino é um menino. Um menino fraco, meio covarde, meio estrogenado. Mais ou menos, né? Mas ele também é meio forçado a entrar na gangue, mas ele tem uma personalidade tímida, né? Fraquinha, e cheio de medo, E ele começa a transformar o moleque num homem, né? Isso. Que é o que ele precisava. O cara não tinha figura paterna, pô. Exato. A casa dele era tudo mulher. Tinha um cara lá que eu nem sei o que era. Era meio que um... Não, tinha um xamã lá mas só ia nas festas. Não tinha uma figura masculina forte. Não tinha. Tinha a irmã que mandava nele, né? Sim. Quer dizer, era uma casa patriarcal, né? Matriarcal. Desculpa, matriarcal. Era uma casa matriarcal. A mulherada mandava. E ele obedecia, tadinho. Era muito bundão. E aí que entra o politicamente incorreto desse filme, que o crítico que falou, é uma espécie de vizinho do Sr. Wilson, ele estava criticando mesmo, achava que o filme era ruim. Sim. Só que o cara não vê a profundidade disso, porque ao mesmo tempo que ele é xenófobo, faz todos os comentários, se você olha superficialmente, realmente, você também enxerga que ele tem uma questão de mostrar o que é ser homem, e ser homem, entre outras coisas, é até ser violento, né? Sim. É aquela coisa da violência é ruim por si,
ela não é, ele salva, nem sempre, ele né? salva uma menina do primeiro estupro, depois ela é estuprada, mas se não é a violência dele ali, Pra salvar a menina. os caras iam estuprar a menina. Então, contra o mal, o grande mal, não, tem hora que não tem como. Sim. Aquela coisa que o Jordan Peterson fala, né? Você precisa saber que existe um homem muito mal dentro de você e saber controlar. Dominá-lo, exatamente, saber controlar. Se você acha que você é bonzinho, você já começou errado. Se você acha que é... Exatamente. Porque você não é, no fundo você não é. Não é. E aí você vai reverter isso, às vezes, não em violência, com um discurso super pacífico, Sim. mas fazendo as coisas, as maiores atrocidades, que é o que aconteceu em todos os grandes totalitarismos, né? Exatamente. Sempre pessoas, como a gente sempre fala, o soldado falava, por favor, por aqui a câmara de gás. Isso, exatamente. Eram Cuidado muito pra não educados, tropeçar. polidos, né? Tinha exatamente. aquela polidez. Tem um negócio que eu percebi, eu vi esse filme mais de uma vez. Eu vi no cinema, acho que vi no cinema de novo na época, porque eu fiquei muito encantado. E aí vi agora pra gente fazer o programa. Eu vi. Então, e aí eu percebi um negócio, quer dizer, não sei se proposital, mas quando a gente, no fim do filme, que ele sacrifica, né? Ele bola uma estratégia para salvar essa família toda de gangues terríveis, de uma gangue específica, tanto que ele fala pro padre, né, ele fala assim, só tem um jeito desse pessoal se livrar dessa gangue, é acabar com eles. Tanto que o padre fala, porra, o cara vai matar todo mundo. E aí, mesmo tendo visto mais de uma vez, eu sempre tenho a esperança de que o velho Clint, aquele que... o Dirty Harry vai renasça ali e metralhar. Passa nosso o instinto rodo de vingança. Exatamente. É verdade, dá Fala, vontade. o Clint não vai ser o Clint como, né? A gente gosta. E no fim, eu acho até, não sei se essa era a intenção, mas parece que ele se redime de todo aquele Clint violento lá atrás. É possível. Né? Ele fala assim, não, dessa vez eu não vou passar fogo no pessoal. Que é o que ele fazia em todos os filmes dele. Todos os filmes, vagabundo não se criava. A vingança era uma... Exatamente. Isso talvez venha com a maturidade mesmo do cara, porque realmente é aí que entra, aí eu já vou falar também a parte do bispo lá. Porque assim, no começo ele é uma espécie de Antigo Testamento, é tudo na porrada, tipo, os cara, o mal entra no mundo e ele vai na porrada, só que a violência só gera mais violência, até que ele pensa assim, o único jeito de eu da salvação mesmo é eu me sacrificar pelo outro, pela humanidade. Não falei que era uma homilia esse filme? Exato, não, mas tem tudo a ver. E aí, quando ele decide, seria o símbolo como se, quando Deus fez o plano de falar assim, tanto é que o bispo cita o Christus Victor, que é a vitória de Cristo, que é uma tese patrística, que é, a gente, indo para a igreja, a gente acaba conhecendo melhor, mas isso veio da patrística, que é assim, o mal do mundo, o demônio era o senhor do mundo, né? Era o dono do planeta Terra, vamos dizer assim, das pessoas. Através do pecado ele entrou no mundo e as pessoas começaram a pecar. Deus tem a ideia de enviar Cristo, seu próprio filho, para que o demônio fala assim, esqueça os homens e volte todas as armas para Cristo. Só que Cristo é Deus, é o único que pode derrotar. Então, o ápice dessa teoria da vitória de Cristo é o Gólgota, onde ele está... o Gólgota? Na verdade, um pouquinho antes, quando ele está em agonia, a partir dali até o final, que ele pega todos os pecados do mundo. Para si, para salvar a humanidade, mesmo que a humanidade seja imperfeita, não seja boa. E, claro que simbolicamente, não estou falando que ele é o Cristo ali, mas ele é uma figura como Cristo. Sim. Isso segundo o bispo. Analogia bacana. Ele decide ali, ele era o Velho Testamento ali, no sentido de que ele dava porrada e de repente ele falou, não, tem uma ideia. E se eu me sacrificar? Só que ele não se sacrifica simplesmente, não é um suicídio. Ele se sacrifica na frente dos vizinhos para que eles possam ser punidos. Testemunhas. Para que haja. Porque tanto é que essa é a estratégia dele. Tanto que a Luana viu comigo dessa vez, ela falou, pô, mas o cara se mata, ele queria se... Eu falei, então, ele talvez quisesse, exatamente, fazer um sacrifício, tanto é que ele deixa a vizinhança ver para... Exato. E aí o que acontece? Os caras vão em cana. Estamos contando o filme inteiro aqui, mas tudo bem. Já estava avisado. A gangue vai em cana, pegar uma prisão longa, porque mataram o cara... a queima-roupa, isso. Tanto é que ele nem tá armado, ele tira, finge que vai tirar a arma, ele tira um isqueiro. Aquele isqueiro que aparece. Que em inglês é light, né? Aí também. Exatamente. É muito bom, é muito delicado. Tem uma brutalidade ali, né?
até nas relações, mas o filme é de uma delicadeza, assim. Ao mesmo tempo, é isso. Porque é bonito você ver um sacrifício, né? É o que a gente já falou, né? Sim, exatamente. E ele cai de braços abertos, então, né? Aí é que tá. Várias... Isso é claro pro diretor, provavelmente, porque quando ele cai... O diretor que é ele, né? Pra ele. Que ele cai como Cristo, crucificado de braços abertos. Isso. Então, é claro uma analogia a isso, né? Ao sacrifício. Sim. E aí ele consegue tirar o mal, que seria as gangues, né? Ele consegue tirar o mal do mundo. E o menino, olha só que interessante, ele tenta roubar o Gran Torino, essa é viagem minha. O Gran Torino, que é o carro, ele simboliza as virtudes do velho. É forte, é antigo, é firme, foi construído na América. E o menino tenta roubar isso de uma forma ilegal, não justificado não, tem uma palavra melhor. Enfim, ele tenta roubar, não conquistar. Tem tudo a ver. Então, ele tenta roubar o carro e não consegue, e o cara vai lá e pune ele, mas não pune. Aí também entra Cristo, aí isso não é o Baron, sou eu falando. Ele não pune o menino apenas castigando. Ele fala, não, você vai ter que aprender as virtudes que eu tenho, que é de ser homem, de ser leal, e no final, se você for digno disso, eu te entrego o meu carro como símbolo, que é o que acontece. Ele não promete isso, mas no final é o que acontece. Ele viu que quando o menino se transforma nele, no sentido de ter as mesmas virtudes, ele, ao invés de dar o carro para a família que estava, a neta dele fica em cima do carro. A neta tem de cara pergunta quando ele vai morrer. Vai morrer. Quando você morrer, o que vai fazer com esse carro, né? Tipo, eu queria para mim. E aí ele entrega o Gran Torino, que é o símbolo disso tudo, para o menino, que seria a humanidade, seria Jesus se entregando para que... Legal. Não cheguei tão fundo assim na minha análise. Eu achei... Mas é legal. Mas assim, é um filme basicamente sobre coragem, né? Renúncia, masculinidade, até, né? A forma dele falar com o barbeiro que ele aprende, né? Sim. Isso é sensacional. Que ele leva assim, ó, vem ver como o homem conversa. Ô, seu filho da mãe! E isso é um fato, né? Quer dizer, o tratamento entre amigas, mulheres e homens é diferente. Aqui a gente passa o dia se xingando um outro aqui. É impressionante. Quer dizer, não aqui, só tem uma mulher aqui, a gente é misógino. Só tem uma. Mas é isso mesmo. E as mulheres falam, ai, querida, como você tá linda. No fundo tá pensando, nossa, que cabelo horrível. Então, e é um jeito de se comunicar mesmo. Como você tá velho, quer dizer, engordou, hein, vagabundo. É assim. Então, vagabundo mesmo, tá feio, não sei o quê. É a forma de carinho. E é engraçado que também tem um negócio, não é assim qualquer coisa, porque logo que de cara o menino fala, e aí, seu italiano velho, não sei o quê. Pô, tá louco? Vai falar assim comigo? Eu te mato, moleque. Você tem que entrar no jogo pra depois fazer. Então tem toda uma sutileza ali. Não, é sensacional. É assim, é mais ou menos aquela nossas idas quando menino na Ilha das Palmas, né, no clube de pesca, que era um clube basicamente de homem, e às vezes o molequinho já saía, o galinho lá de cabeça em pé, já xingando o cara, porra, levava um cala-boca, falei assim, escuta aqui, moleque. Você primeiro precisa crescer, virar homem. Nossa, vai ter que tomar muito bullying aqui até fazer parte. Tinha visto há muitos anos, mais de 10 anos, eu acho, e quando vi de novo, saquei outros lances, até porque a gente muda também, né? Sim. E aí vai... E assim, Hollywood, né? Hollywood não faz mais filme assim, que é um filme de história, não tem nada, não tem efeitos especiais, não tem nada. Não, é um filme até que deve ter sido barato, né? Sim. De produção. Porque tem duas locações, né? No filme. Realmente. Enfim, só que é uma baita história sem ser muito só politicamente incorreto por politicamente incorreto. Busca não é de graça, contar uma história verdadeira. Sim. Né? Não, até em correção política não é de graça. Ela está lá para ilustrar alguma coisa, não é porque... Atua, né? Isso aí. Agora, você sabia não. que em 1947 existiam mais cinemas do que bancos nos Estados Unidos? É mesmo? A era de ouro do cinema americano se refere aos filmes produzidos entre os anos 20 e os anos 60. Cidadão Kane, Branca de Neve, Os 10 Mandamentos, Mágico de Oz, tem um monte aí pra gente falar. O Vento Levou. Os maiores clássicos do cinema são feitos justamente nessa época. Depois tiveram altos e baixos nas produções do cinema, mas Hollywood nunca mais recuperou aquele glamour
e a qualidade narrativa. Você vê, hoje provavelmente deve ter muito mais banco nos Estados Unidos do que cinema. Tranquilamente. É só olhar, não precisa qualquer metrópole. São Paulo tinha uma infinidade de cinemas de rua, né? E deve ter uns 3 ou 4 em São Paulo hoje, de rua mesmo, acabou. E tinha essa coisa do glamour, né? Uns cinemas grandes. Eu lembro, eu peguei até o Roxy ali. Cine Roxy, Cine Dayá. Que ainda tinha um pouco, um restinho antes das salas Cinemark, que é tudo pequenininho. Isso. Tinha ainda aquela coisa do teatro grande, tinha total, pé direito. Tinha cortina. Cortina abria. Fumoar. Fumoar era onde o pessoal fumava. Tinha sino. Galpão. Tocava um sino antes de começar a sessão. Uma missa. Uma missa. Muito bem, muito obrigado. Esse foi mais um Cine Quinto, espero que você tenha gostado, assim como nós, nos divertimos aqui. E nos vemos no próximo programa. Isso aí. Grande abraço. Obrigado. Abraço. Pai. Tchau.